Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo uma série de vídeos sobre a queda de Lúcifer. E esse vídeo, no caso, é a parte 2, tá? Da análise na Bíblia sobre essa possível história da queda de Lúcifer, ou Diabo, Satanás. Esse vídeo será incluído na playlist Satanás e Diabo e a Teologia, onde são feitas análises racionais e céticas de como surgiu a ideia do diabo, o opositor da igreja, o inimigo da igreja, dos cristãos, certo? Satanás, para quem não sabe, é o inimigo imaginário dos cristãos, responsável por tudo que é de mal no mundo, tá? Então, aconteceu um acidente ali, bateram o carro, mataram uma pessoa, estupraram, assassinaram, sequestraram, quebrou alguma coisa dentro da casa de alguns crentes, as pessoas geralmente atribuem isso ao diabo. Houve alguma briga, alguma confusão, alguma pessoa ficou perturbada, tudo de mal e de ruim que acontece no mundo, muitos crentes atribuem à figura do diabo, Satanás ou a Lúcifer. Para quem é um cristão convicto, ele crê piamente na existência do diabo e, inclusive, a questão do diabo ela é muito bem explorada dentro de algumas denominações cristãs, principalmente pentecostais e não pentecostais, devido a sua figura, a figura do diabo, Satanás, ser associada com o medo. Então, ou seja, muitos crentes ficam presos dentro das suas denominações cristãs devido ao fato dessa ideia de Satanás e Lúcifer atuar na vida do crente. Então, o diabo ele vai querer destruir o crente pelo fato do crente estar ali dentro daquela igreja e, quando o mesmo sai ou se afasta daquela igreja, corre o risco de voltar e destruir toda a vida do crente. Então é uma tática muito utilizada também por alguns pregadores para manter o seu rebanho, o seu fiel preso dentro da sua igreja, da sua denominação e contribuindo financeiramente. Então aqui eu vou estar fazendo análise sobre essa ideia da queda de Lúcifer. No vídeo anterior foi analisado o texto de Isaías 14 e aqui iremos analisar o texto de Ezequiel 28, tá? Então vamos ver o que esse texto de Ezequiel 28 fala de forma breve, para a gente não se estender muito no vídeo. No verso 13 diz o seguinte: estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, zafira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Verso 14, tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Verso 15, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até o dia que se achou iniquidade. Então o que acontece aqui, meus amados? Nesse texto de Ezequiel 28, se você pesquisar no Google, aqui no próprio YouTube mesmo, no Facebook, ou se você é um membro frequente de uma denominação, você pode, quando o pastor, o teu padre, ou enfim, o seu pregador, o seu líder religioso, que é responsável por transmitir a mensagem para a igreja, quando ele fizer a leitura de Ezequiel 28, ele geralmente lê Ezequiel 28 associando a figura de Satanás, do diabo ou de Lúcifer. Esse termo, no caso, como o título do vídeo é a queda de Lúcifer, o nome Lúcifer, como foi exposto no primeiro vídeo, etimologicamente falando, quer dizer um ser portador de luz, portador da aurora, né? Do clarear, da iluminação, tá? Então, o que acontece aqui? Essa linguagem, você pode observar que muitas ideias que os pastores pregam, os cristãos pregam, em relação ao Satanás, ao diabo, são extraídos desse texto, tanto de Isaías 14 quanto de Ezequiel 28, tá? Então, a ideia da queda de Satanás, que Lúcifer era um anjo, um ser, um querubim, que vivia no paraíso, tinha o melhor de Deus, tinha todo um respeito, ele tocava instrumentos musicais, né? Enfim, ele foi extraído aqui de Ezequiel 28, certo? Você pode ver aqui, ó, no verso 13, é extraída a ideia de diabo como músico, tá? Então, aqui o que acontece? Algumas igrejas mais radicais, elas proíbem os seus membros, os seus adeptos, de ouvirem
fazerem consumo de músicas seculares, ou seja, de músicas que não têm propriamente uma temática cristã. Principalmente igrejas, músicas, e se for músicas cristãs, de preferência as que são produzidas pela gravadora daquela própria igreja, ou que concordam com a visão denominacional, eclesiológica daquela denominação, daquela igreja. Porque eles alegam o seguinte, algumas denominações vão falar que, por mais bonita que uma música secular seja, ela é do mundo, ela não tem parte com Deus. E mesmo que a música seja bonita, às vezes ela pode ser bonita porque o diabo permite que as pessoas criem músicas bonitas para mantê-las presas junto com ele, certo? E essa ideia de associar o diabo com música, ela aparece aqui, ó, no verso 13 de Ezequiel 28, certo? E em ti se fazem os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados. E no verso 17, a ideia de um anjo bonito, um anjo forte, um homem, né, no caso, bem hipertrofiado, de boa aparência, e com um par de asas enormes, sai também daqui de Ezequiel 28. Tanto de Isaías 14 como de Ezequiel 28. Então, ó, fazer aqui a leitura prosseguindo aqui, ó, no verso 16. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Então você pode observar aqui, ó, que é exposta a palavra formosura. Então, ou seja, associar que Lúcifer ele é um anjo bonito, cheio de beleza. Também está daqui do texto de Ezequiel 28, no caso do verso 17. Certo? Pessoal, qual que é a grande questão aqui? Se você ler todo o texto de Ezequiel 28, assim como se você também fizer a leitura de Isaías 14, Isaías 14, ele vai falar sobre a queda do rei da Babilônia. E também fala sobre o lamento do rei da Síria e também uma mensagem contra os filisteus. Em nenhum momento em Isaías 14, como você pode, se você assistiu o vídeo 1, você sabe que em nenhum momento o texto de Isaías 14 vai citar Satanás, capeta, diabo, Lúcifer, demônios, em nenhum momento. Certo? E aqui em Ezequiel 28, se você prossegue a leitura aqui no verso 18 e 19, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Tá? Então, ou seja, Satanás, ele, como se ele é um ser espiritual, como que é? Que olhos que viram Satanás? Ou seja, muitos vão falar, foram anjos que viram Satanás, a sua queda. E também ele trouxe muitos anjos, convenceu muitos anjos a caírem com ele e também fizeram com que eles se tornassem demônios, se rebelassem contra Deus. Certo? Mas aqui em nenhum momento fala de diabo, desse ser se rebelando propriamente contra Deus. E sim fala aqui da sua queda pelo fato dele querer ser semelhante ao Altíssimo. Mas assim como Ezequiel, em Isaías 14 fala sobre esse estado de soberba, de querer ser semelhante ao Altíssimo, foi o caso do rei Nabucodonosor, você vai ver aqui no verso também 19, ó, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes e nunca mais se subsistirá. Então, ou seja, estão falando sobre, aqui em Ezequiel 28, você lendo todo o capítulo, aliás, todo o livro de Ezequiel 28, e tanto o livro de Isaías, o livro de Isaías e o livro do profeta Ezequiel, em nenhum momento você vai encontrar o termo Lúcifer, Satanás, diabo, capeta, minto. Em Isaías 14, na ACF, Almeida Corrigida Fiel, que foi utilizado para análise no vídeo passado, lá está o nome Lúcifer, mas não tem nenhuma associação com o diabo, e sim como filho da aurora, o filho de luz. Esse nome Lúcifer, como foi explicado, ele é fruto quando o Jerônimo, o pai da igreja, fez a tradução da Bíblia, da versão grega para a latina, que é conhecida como a Vulgata.
Então, a maioria das Bíblias que são utilizadas pelos cristãos hoje em dia, elas vêm da Vulgata, tradução fruto de trabalho da tradução do grego para o latim, produzido pelo pai da igreja, conhecido como São Jerônimo para os católicos e simplesmente Jerônimo para os protestantes e evangélicos. Certo? Então, o que o texto, se você for ler, por exemplo, no verso 12 de Ezequiel 28, você vai perceber o seguinte: o texto de Ezequiel 28 fala sobre a queda dos reis de Tiro e de Sidom, ou Sidom. Vou fazer a leitura do verso 12, que é um exemplo. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então, mais uma vez, é extraída a ideia da beleza desse anjo, desse ser oposto a Deus, aos cristãos. A ideia também é tirada daqui, do verso 12 de Ezequiel 28. Certo? Então, ou seja, por que os pastores, os cristãos, acreditam nisso? Por dois motivos. Um, pela ignorância, porque a maioria, infelizmente, não fazem a leitura da Bíblia, uma leitura a fundo, comparando versões, fazendo textos paralelos. Não fazem. Infelizmente, muitos cristãos preferem só na igreja para ouvir uma mensagem edificante, de conforto e de consolo. Mas não procura fazer um estudo calmo, detalhado, sobre o que realmente a Bíblia ensina, o que realmente a Bíblia fala e o porquê que ela fala. Não fazem. Entendeu? Então, por isso que muitos crentes, muitos cristãos são convencidos de uma verdade falaciosa, que nem eles mesmos conhecem. Conhecem por imaginação. Eu tive um encontro com Jesus, tive um encontro com Deus. É que eu vi o Espírito Santo descendo na minha vida. Não, porque eu antes era oprimido pelo diabo, tinha tristeza, depressão, eu tinha uma angústia, e isso daí, quando eu comecei na igreja, ouvi a palavra de Deus e determinado pregador falando, expondo, tudo isso daí foi cessado. Não serve como evidência. A experiência de um, às vezes, não pode servir para nada para outro, certo? Então, aqui trouxe também uma análise, né? Você estava no Éden, Jardim de Deus. Esse Éden, Jardim de Deus, aqui eu vou estar fazendo análise agora pela NVI, nova versão internacional. Ou seja, aqui não fala especificadamente do Jardim do Éden, onde estava Adão e Eva. Se você fazer a leitura do texto de Gênesis 2 e 3, onde fala lá de Adão e Eva no jardim, em nenhum momento fala que o rei de Tiro, o rei de Sidom, o rei da Babilônia, ou principalmente Satanás, capeta, Lúcifer, estava no meio do jardim. E também já foi refutado o fato da serpente, a cobrinha do Éden, a cobra falante do Éden, ser Satanás. Já tem vídeo aqui no canal refutando isso, totalmente, certo? Isso é mais uma ilusão criada pelo cristianismo, apregoada pelos pregadores e pelos próprios cristãos, certo? Por exemplo, na NVI, você já não consegue extrair a ideia de música, de instrumentos musicais. Mas, por exemplo, na Bíblia Católica, já fala, tamborins e flautas estavam ao teu serviço pronto desde o dia em que fostes criado. Então, aqui se associa a ideia de diabo, a relação diabo e música, que ele pode inspirar pessoas incrédulas para fazer músicas bonitas para enganar o crente, baseado nessa passagem de Ezequiel 28. Porém, aqui o texto está falando sobre tamborins e flautas que estavam a teu serviço. A serviço de quem? Do rei de Tiro. Do rei de Tiro. Certo? Como a gente pode observar aqui, em Ezequiel 28, verso 12. Filho do homem, está falando no caso Deus ordenando ao profeta Ezequiel: levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Por que o texto não fala, levanta uma lamentação acerca do Lúcifer, da queda do diabo, da queda do Satanás? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, você como cristão pode se espantar, mas eu só estou fazendo análise do texto. Porque você não faz e o teu pastor menos. Só que muito poucos pastores sabem a fundo disso. Entendeu? Poucos pastores. Os pastores preferem pregar mesmo que o diabo existe, que o diabo está trabalhando, que o diabo está dentro da igreja e quer levar o cristão para fora da igreja para destruí-lo. Aí o cristão ele fica animado, fica na igreja firme, contribuindo financeiramente. Esse que é o foco. Por isso que os pastores não pregam a verdade sobre a lenda, a mitologia de Satanás, de diabo e de Lúcifer. Certo? Então aqui eu também coloquei mais uma vez aqui no Éden, a King James, né? Estivesses no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas, ordenavam, né?
fiz aqui uma exposição sobre na versão de King James, né, das Escrituras. Muitos gostam de utilizar King James. E eu coloquei também mais um comentário aqui. Paulo associa um possível estado de orgulho e soberba a novos crentes em 1 Timóteo 3,6, tá? Então aqui eu coloquei na Almeida Corrigida Fiel e também coloquei na NVI, que diz o seguinte: não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Então, ou seja, aqui é na Almeida Corrigida Fiel e aqui é na NVI, tá? Então, os senhores podem observar que a palavra neófito, aqui ela é exposta como recém-convertidos, tá? E que não se ensoberbeça, tá? No caso, é o orgulho, ou se sentir superior a Deus, ele associa, através daí também os pastores tiram a história do orgulho, da soberba de Lúcifer, baseados nos textos de Isaías 14 e Ezequiel 28, para falar para ninguém que o orgulho, a soberba é algo errado. Só que ali, tanto Isaías 14 como Ezequiel 28, como os senhores puderam estar vendo aqui no vídeo, e também vocês podem conferir nas suas Bíblias, em nenhum momento Isaías 14 e Ezequiel 28 vai falar de Satanás, vai falar de Lúcifer. Isso daí é uma invenção da igreja, do cristianismo. É uma interpretação antiga, certo? Que vem de muito tempo e que até hoje, no século 21, devido à ignorância e à preguiça dos cristãos analisarem de forma racional a sua Bíblia, que eles dizem ser a palavra de Deus, fazem eles proferirem tais lendas, tais histórias sem uma análise racional e concreta, certo? Então eu finalizo aqui o vídeo parte 2 e eu vou estar produzindo a parte 3. Se você gostou, se possível, dá um like aqui no vídeo, dá um like lá na nossa página no Facebook, Analisando a Fé pela Razão. Quero mandar um abraço para minha querida Deia Rocha, que está me apoiando aí nos vídeos, nos trabalhos, sugerindo temas, compartilhando nos grupos. Quero mandar também um abraço aí para o meu amigo Edgar, para o meu amigo Guilherme, que são amigos que a gente fala muito sobre o cristianismo, as análises bíblicas, sobre deísmo. E também quero mandar um abraço para os meus colaboradores lá na página, o Vitor e o Jefferson Aleixo, que têm colaborado lá, expondo matérias sobre teologia e história, que também inclui também análises céticas e argumentativas de grandes teólogos e professores, como o professor Fábio Sabino e o professor José Alessandro Neves. Agradeço você que assistiu o vídeo e em breve estarei disponibilizando a terceira parte dessa série. Paz a todos.